Bora! Vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vamos comentar a parábola dos talentos. A parábola dos talentos que está no livro de Mateus, o livro de Mateus da Bíblia, no capítulo 25. Mas antes de começar o nosso vídeo, já deixe seu like, comente e compartilhe para dar aquela reforçada aqui no nosso canal. Então hoje vamos comentar aqui a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala de Jesus, que falava com seus discípulos através de parábolas. E esta parábola dos talentos, ela traz muito sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre audácia, sobre iniciativa. Mas também fala sobre escassez, sobre pobreza e sobre medo. O medo que as pessoas têm de tomar iniciativa, de tomar a frente das coisas, de fazer o que precisa ser feito. Porque, na verdade, tudo está à sua disposição. Só que, às vezes, nós não conseguimos fazer o que temos que fazer. E é por isso que os resultados eles não vêm. Porque temos medos e deixamos de fazer o que precisa ser feito. Mas vamos lá. Então, no capítulo 25 do livro de Mateus, nós temos a parábola dos talentos, que fala de um homem, como um homem, que ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os bens, entregou seus bens a eles. E ao primeiro servo, ele deu 5 talentos. E ao segundo, ele deu 2 talentos. E ao terceiro, ele deu apenas 1 talento. Então, se formos analisar dessa maneira, nós já vemos aí, na verdade, a divisão de uma classe social. Ou seja, ao primeiro ele deu 5 talentos. Mas por que ele fez isso? Porque ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e apenas 1 para o terceiro servo. Na verdade, nós já temos aí uma divisão de classe social. Ele deu 5 àquele que ele sabia que tinha mais capacidade. Mais capacidade para quê? Para multiplicar, para somar dinheiro, para somar os talentos. Talentos, para quem não sabe, na época de Jesus era uma moeda de troca, Era uma moeda de troca. Era a moeda dos judeus. Então ele deu para um 5 talentos. Então ele deu 5 para este que ele sabia que tinha uma capacidade maior. Deu 2 para o segundo, que seria uma pessoa de classe média. Ele deu apenas 2, que sabe que é uma pessoa que tem iniciativa, mas ainda não tem grandes resultados. E para o terceiro ele deu apenas 1, que sabia que aquela pessoa era uma pessoa pobre e escassa. Uma pessoa que ia ter muita dificuldade para multiplicar os talentos, para multiplicar recursos. E é por isso que ele deu apenas 1 para o terceiro, porque na verdade ele já conhecia muito bem os seus servos. Ele já sabia quem tinha uma maior capacidade, quem tinha uma capacidade média e quem não tinha praticamente capacidade nenhuma para multiplicar recursos. Então foi por isso que esse senhor deu aos seus servos, dividiu seus bens com seus servos, de acordo com a capacidade, de acordo com o talento de cada um. E então este senhor dividiu as suas riquezas, dividiu seus bens entre seus servos e foi viajar. Então o que aconteceu? Aquele primeiro que recebeu a maior parte dos recursos, ou seja, 5 talentos, o que se fez? De pronto, já tomou iniciativa, já foi lá, já negociou, já granjeou, como é descrito na Bíblia, aqueles 5 talentos e multiplicou e dobrou os talentos, conseguindo mais 5 talentos e ficando com 10. De igual maneira, o que recebeu 2 foi lá também, negociou, granjeou e também dobrou os talentos, ficando com 4 talentos. Já o terceiro, aquele que recebeu apenas 1 talento, o que ele fez? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo de perder o dinheiro, de perder os bens do seu senhor. O que ele fez? Ele não fez nada, ele apenas escondeu. Ele guardou, colocou aquele talento debaixo do colchão, com medo de perder,
teve medo de perder, ele guardou aquele dinheiro, guardou aquele talento e não fez nada com ele. Com medo do quê? Com medo de perder. Porque ele já tinha ouvido falar que o seu patrão era um homem muito ríspido, era um homem ruim, era um homem mau, que na verdade castigava quem perdesse o seu dinheiro. Então ele, com medo, o que ele fez? Ele foi e guardou o dinheiro do patrão dele. Ele não multiplicou, ele não negociou, ele não fez nada. Ele apenas teve medo. Ou seja, você vê aí que o medo de perder, elimina a vontade de ganhar. Adianta, a pessoa quer ganhar, mas ela tem medo. Então o medo de perder acaba com a vontade de ganhar. Então ele não fez nada, ele simplesmente não quis perder. Porque ele achou que se ele perdesse, se ele fosse negociar, se ele fosse trabalhar aquele dinheiro, se ele fosse granjear o dinheiro, se ele fosse fazer alguma coisa, e se ele perdesse aquele dinheiro, o que ia acontecer com ele? Ele certamente iria ser castigado pelo seu senhor, pelo seu patrão. Então ele ficou com medo, guardou, escondeu, na verdade, ele cavou um buraco lá e guardou os talentos do patrão. O patrão, para não perder o dinheiro do patrão e para o patrão não castigá-lo. Então depois o que acontece? Este mesmo patrão volta de viagem um bom tempo depois, e ele chama cada um dos servos para prestar contas dos recursos que ele havia destinado a cada um. O primeiro, que recebeu 5 talentos, chega para ele e fala assim: Senhor, eu peguei os 5 talentos que o Senhor me deu, peguei o seu dinheiro, negociei e multipliquei e dobrei o valor. Então eu tenho aqui 5 talentos que o Senhor me deu e mais 5 talentos que eu ganhei. Então aqui está o seu dinheiro. Então disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na minha alegria. Entra na alegria do Senhor. Ou seja, o Senhor, vendo o sucesso do seu servo, disse a ele: eu te dei pouco. O que eu te dei foi muito pouco. Muito mais há por vir. E assim fez o segundo. O segundo chegou para o seu senhor, chegou para o seu patrão e disse a ele: olha, senhor, tu me deste 2 talentos. Eu negociei os 2 talentos, multipliquei, dobrei os seus recursos, dobrei a sua riqueza, e aqui estão 2 que o Senhor me deu e mais 2 que eu ganhei. E disse o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra também na minha alegria. Então agora vamos falar do terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que tu me deste. Então aqui você já pode ver 2 coisas que são extremamente negativas. Não só nos negócios, não só na prosperidade, mas na vida como um todo, né? Por quê? Aqui nós temos 2 aspectos. Primeiro, o servo ele está movido por fofocas, por boatos, por conversas de terceiros, coisas negativas que lhe foram faladas a respeito do seu senhor, a respeito do seu patrão. Então aqui o receio dele é muito grande. Então aqui por quê? Porque foi plantado na cabeça dele fofocas que levaram ele a ter medo. E o medo, ele é um bloqueador poderosíssimo para qualquer coisa. Como já disse anteriormente, o medo de perder elimina totalmente a vontade de ganhar. A pessoa ela está certa de um determinado resultado, mas ela não faz por medo. Então nós temos 2 aspectos negativos aqui, que é 2 aspectos bloqueadores que determinam, que destrói a vida das pessoas. Um é a fofoca e o medo.
O medo que não deixa a pessoa realizar nada. Então, respondendo, o Senhor disse-lhe: servo do mal, servo preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado ou ter colocado o meu dinheiro no banco, pois assim receberia os juros. E aí o Senhor ordenou aos outros servos que tomassem o talento que ele havia dado a este servo preguiçoso e vagabundo e desse o talento dele para aquele servo que já tinha 10 talentos. E aí vem a outra parte da parábola que diz que aquele que não tem nada, até o pouco que tem lhe será tirado, e aquele que já tem lhe será dado. Ou seja, parece que Deus ou Jesus Cristo estão cometendo uma grande injustiça nesse caso aí, né? Deus parece estar cometendo uma grande injustiça, mas na verdade é assim que é. Aquele que não tem coragem, aquele que não tem vontade, aquele que não tem disposição de fazer as coisas, naturalmente, não precisa ninguém ir lá e tomar dele. Naturalmente a natureza vai fazer por onde ele perca tudo que ele já tem. Vai perder, é natural, é uma coisa natural. A pessoa não tem coragem de trabalhar, a pessoa não tem coragem de investir, a pessoa não tem coragem de negociar, a pessoa não tem coragem de tomar iniciativa, a pessoa não tem coragem de tomar a frente de nada. Então, naturalmente, a natureza vai fazer isso. Não tem mágica, não tem mágica. Então, a parábola diz assim: aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, e aquele que tem lhe será dado. Por quê? É uma energia, simples assim. Aquele que tem disposição, que já tem muito, o muito vem para ele. Por que que vai para ele que já tem muito? O rio, ele corre para o mar. O rio não corre para o lago, que é menor do que ele. Percebeu? O rio não corre para o lago. O rio não corre para o córrego, que é menor que ele. O córrego vai para o rio vai para o mar. É assim que funciona, é assim que é a natureza. Então, por que que aquele que já tem 10 talentos vai receber mais um talento daquele que não tem talento nenhum? Porque é uma energia, porque aquele que não precisa sempre vai ter mais. Já aquele que é escasso e precisa, sempre vai ter menos. Dinheiro, riqueza, prosperidade, saúde, paz, amor, relacionamento. É só para quem não precisa. Quem não precisa, tem. Quem precisa, não tem. E continuando aqui para finalizar, né? O servo diz assim: então, toma desse servo preguiçoso, desse servo mau, desse servo ruim, toma o talento dele e dá para aquele que já tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil, o servo preguiçoso, o servo desatento, lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa é a nossa análise, é essa análise que nós fazemos da parábola dos talentos. Tá bom? Então, se gostou desse vídeo, comente, compartilhe, dê aquela força aí para o nosso canal. Uma ótima vida a todos.